Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao Show da Polly. E hoje eu estou aqui, gente, para conversar com vocês sobre os próprios comentários de vocês. Pois é, né? Infelizmente vocês sabem, né, gente, que eu sou levemente abestalhada quando se trata de responder os comentários. E eu me abestalho completamente, gente, na minha organização, porque normalmente no meu dia, que eu tenho várias coisas assim que eu preciso fazer, né, de escrever os meus livros, de ir para a faculdade, né, de resolver várias questões e também ter o canal no meio, acaba, né, que em vários momentos eu esqueço de responder todas as mensagens de vocês, nos comentários de vocês, que vocês colocam em todos os vídeos, né? Em especial nos vídeos de Avatar, que é o que tem a comunidade mais engajada aqui do canal, né? Que mais tem gente que participa, que tem dúvidas, que tem coisa que quer falar. E às vezes eu acabo me abestalhando e não respondendo a mensagem de todos vocês, né? Às vezes passa assim vídeos que eu demoro meses pra responder, enfim. Então, esse ano que a gente tá esperando, né? Avatar 3 ser lançado lá em dezembro, né? Fogo e Cinzas. Eu decidi que eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui no canal respondendo os inscritos. Que basicamente o que é que eu vou fazer? A cada tantas semanas, né, a cada mês, enfim, eu vou simplesmente pegar o meu canal do YouTube, vou atrás de vários comentários que eu não respondi e vou trazer aqui para responder para vocês em vídeo. Então todos os comentários que vocês mandam, né, gente, em todos os vídeos aqui do canal, mas especialmente sobre os de Avatar, eu vou estar trazendo aqui em vídeo para responder, né? Ao invés de ir falando de um por um nos comentários, eu trago aqui, a gente conversa, tiro as dúvidas, até porque eu sinto que muitos de vocês têm comentários assim que são muito interessantes e que as coisas que vocês perguntam talvez sejam dúvidas que outras pessoas também tenham, né? Então, ao invés de eu responder diretamente para cada um, é melhor eu trazer aqui para vídeo, né? Eu respondo na frente de todo mundo, que acaba tirando a dúvida de todo mundo, né? Que talvez estivesse se perguntando a mesma coisa. E agora vamos começar, né, gente, com esse comentário aqui, que ele é um pouco longo, né? Eu vou ler todo e também vou colocar aqui na tela para vocês verem, que foi feito pelo Davi Silva. E ele disse assim: quero muito saber como o povo das cinzas são vistos pelos outros clãs navios. Eles talvez sejam vistos como escória, ou sejam temidos, né, por serem muito violentos. Inclusive, acho que teremos cenas mostrando como o povo das cinzas são brutais. Um canal sobre Avatar teorizou que o próprio Quaritch vai perceber que esse clã é só puro ódio. Imagino cenas bastante pesadas do povo das cinzas atacando outras tribos navios só por serem aliados do Jake, igual a cena do Quaritch ameaçando as tribos do Recife. Só que aqui, o povo das cinzas não vai apenas ameaçar, né? Eles vão realmente matar muitas pessoas, né? E o próprio Quaritch vai ficar atordoado com tudo isso. Uma teoria minha é que, na cena onde o Quaritch aparece para Varang e os seus guerreiros têm os filhos do Jake e o Spider, ela vai inicialmente mandar matar as crianças, mas o Quaritch vai convencer ela a esperar pelo Jake e o reforço, para ela poder matar eles todos juntos. Mas então, quando o Jake e a ajuda chegam para resgatar as crianças no meio da batalha, o Quaritch vai soltar elas em segredo para que elas fujam com o Jake em segurança. Gente, eu adorei esse comentário aqui do Davi, nessa teoria que ele fez. E na minha opinião é uma coisa que faz muito sentido, né? Porque tudo que a gente tá vendo até agora mostra pra gente, né, que os Manquan, né, esse clã das cinzas, né, o povo aí do fogo, eles são pessoas que realmente são mais brutais, eles têm uma cultura que é diferente, né? Eles parecem ser mais violentos, mais vingativos também. E a gente vê, né, que isso vai ser grande fonte, assim, de mudanças dentro da franquia Avatar, né? A gente sabe também, como o próprio James Cameron já falou várias vezes, que ele quer mostrar que nem todos os navios são bons, e uma forma de mostrar isso é exatamente fazendo com que os navios que são ruins, eles sejam extremamente ruins, talvez até ainda piores do que o Quaritch, né, como o Davi falou aqui no comentário dele. E, de fato, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Eu vejo, né, o Quaritch e a Varang, eles tendo uma certa aliança no decorrer do filme, mas eu acho que vai chegar um momento, né, em que eles vão acabar se separando e indo para caminhos diferentes. Porque a gente já viu, e inclusive eu já fiz outros vídeos aqui, gente, acho que lá em 2023 ainda, faz muito tempo, né? Mas lá em 2023 teve alguns vídeos que eu fiz que simplesmente eu pegava, assim, cenas, né, dos roteiros que vazaram. Porque lembra que teve um vazamento de roteiro de Avatar 3? Pois então. E lá a gente tinha várias cenas que naquela época a gente não tinha muito contexto sobre o que estava acontecendo, mas que depois, com as novas informações que a gente foi tendo, né, talvez dê pra gente juntar tudo de um jeito coeso. E eu lembro que lá naquelas cenas que a gente viu, né, existia momentos que davam a entender, né, que houve uma grande batalha, que coisas aconteceram, e que no meio disso, né, o Spider, ele acabou se ferindo, e é aí que a Kiri vai ajudar ele, e ele acaba sofrendo alguma mudança no corpo dele, que agora ele consegue respirar, né, em Pandora sem a ajuda daquele aparelhozinho.
E aí a gente vê que depois disso, o Jake e o Quaritch parecem estar trabalhando juntos momentaneamente. E eles até conversam sobre isso, né? Que é uma aliança apenas temporária, que eles ainda têm um conflito ali entre eles, ainda tem vários problemas entre eles, mas que eles precisam se unir ali, né? Em especial para proteger o Spider, né? Que a gente vê que os dois estão observando o Spider ali que estava em perigo. E eu acho que isso faz muito sentido com essa teoria do Davi, né? De que é provável que o Quaritch ele fique trabalhando junto com a Varang durante grande parte do filme, mas aí vai chegar um momento, né, em que ela vai encontrar as crianças, e como eu também já falei pra vocês em teorias aqui, eu acho que ela vai ser bem mais violenta, então ela vai querer realmente matar as crianças, ela não vai querer somente fazer as crianças de refém. Então, como o Davi falou aqui, talvez o Quaritch, ele dê a ideia, tipo, não vamos matar agora não, vamos esperar o Jake, que a gente vai e mata todo mundo junto, e aí ele vai deixar o pessoal fugir. Nisso, o Spider pode conseguir fugir, mas acabar sendo ferido no meio do caminho, e aí que a Kitty vai ajudar ele, enfim, né, e meio que tudo vai se conectando. Eu acho que essa teoria dele é muito legal, porque quando a gente pega isso aqui e mistura com os trechos de roteiro que a gente tem e com os elementos que o James Cameron já falou, tudo faz sentido, e eu acho que isso vai ser uma cena muito impactante no filme. Agora nós temos o próximo comentário, gente, que é do Turbo Lead. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome, né, gente? Mas eu achei diferente, achei engraçado esse nome, achei legal. Mas basicamente a pessoa perguntou aqui, né, que foi assim: qual será o próximo recurso que a RDA vai descobrir em Pandora nesse terceiro filme? Já tivemos o Unobtainium, né, lá no primeiro filme, como um minério condutor de energia, né? E tivemos agora, né, a Amrita. É assim que fala, gente. Eu não lembro como é que fala o nome desse negócio. Eu preciso rever Avatar: O Caminho da Água. Inclusive, né, eu até pausando aqui a leitura do comentário dele só pra dizer que em breve eu vou reassistir os filmes, tanto de Avatar 1 quanto de Avatar 2, porque eu quero fazer um vídeo, né, relembrando todos os detalhes do filme, tanto pra eu lembrar quanto pra vocês lembrarem. Então vai ter um vídeo aqui, né, gente, eu relembrando cada detalhezinho, resumindo o primeiro filme e o segundo filme de Avatar. Esse vídeo vai ser bem legal. Mas continuando aqui o comentário dele, né, ele fala sobre esse líquido, né, cerebral que é extraído das baleias, né, os Tulkum lá de Pandora, e que serve como um produto anti-envelhecimento. E agora devemos ter algo ligado aos vulcões de Pandora, com algum, né, minério vulcânico resistente para ser usado em armamento, já que o povo das cinzas usa tecnologia de guerra mais avançada que as outras tribos Na'vi. Ou então as próprias cinzas vulcânicas podem ter propriedades para a agricultura humana. Eu achei, gente, esse comentário dele aqui muito legal, porque o que é que acontece? Na última entrevista que teve do James Cameron, né, que foi a que ele fez para Empire, ele acabou falando que o interesse da RDA continua sendo, né, realmente extrair aquele líquido ali do cérebro dos Tulkum, né? Ele comenta isso na entrevista. Então, em tese, a gente poderia pensar, né, que essa vai ser realmente a única coisa que os humanos vão estar procurando. Mas eu não tenho certeza se eu confio muito no comentário dele, né, na resposta, no caso, que o James Cameron deu ali naquela entrevista. Eu não digo necessariamente que o James Cameron está mentindo, né, não é isso, ou que ele está escondendo de propósito, mas eu acho que a gente não pode descartar a possibilidade de algo como esse inscrito aqui ele falou acontecer, porque eu sinto de verdade, né, que talvez a RDA ela possa não estar já querendo extrair algo, né, que faz parte ali do ambiente onde mora o clã das cinzas, né, mas talvez eles possam descobrir coisas novas. Então eu não descarto essa possibilidade, porque eu acho, né, que as cinzas ali da região terem alguma propriedade para RDA é uma coisa que para mim faz muito, muito sentido, especialmente porque a gente já ouviu falar também nos trechos, né, de roteiros que vazaram, que havia um momento, né, que tinha dois personagens da RDA que eles estavam conversando sobre uma nova máquina, né, que parecia estar extraindo alguma coisa diferente ali de Pandora. E no trecho do roteiro a gente não entendia muito bem o que era. Então eu acredito, né, que por mais que o James Cameron tenha falado, né, que o foco da RDA continua sendo esse líquido dos Tulkum, eu não descarto, né, a possibilidade de que durante o filme, talvez a RDA descubra algum novo elemento, alguma nova coisa, alguma nova propriedade ali de Pandora que eles possam usar. Então acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa todo mundo se manter atento, porque eu acho que a gente vai ter mais revelações sobre essa questão, né, em breve, quando tiver tendo, né, mais entrevistas, mais trailers e tudo mais. Porque eu acho que o James Cameron falou na entrevista é verdade, mas eu não acho que é a verdade completa. Eu acho que ainda tem muita coisa por aí pra gente descobrir. E agora vamos responder o comentário do José Jonato Calisto. Acho que é assim que fala o nome dele, né, gente? Eu amei a foto dele aqui, né, do Stitch. E ele acabou falando assim no comentário, né? Imagina a Neytiri lutando contra a Varang. Quero muito ver isso. Eu espero que quando a Tuk for mais velha, ela seja uma guerreira como a Neytiri, porque a Kiri não parece ter aptidão para lutar com arco.
Fora que ela já tem poderes. Então, o legado da Na'vi feminina guerreira vai pra Tuk. Gente, eu adorei esse comentário aqui e eu devo dizer que eu concordo bastante, né? Como ele falou sobre duas coisas, primeiro eu vou falar, né, sobre a primeira coisa que ele falou assim, né, que foi: imagina a Neytiri lutando contra a Varang. Pode ter certeza que eu estou imaginando muito isso. Eu acho que vai ser um dos momentos mais icônicos, assim, mais marcantes desse terceiro filme. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma grande batalha entre as duas, né? E é uma coisa interessante, assim, porque o James Cameron, ele é um diretor que ele tem muitas mulheres poderosas, né, nos seus filmes. Então a gente vê isso em Alien, Exterminador do Futuro, True Lies, Segredo do Abismo também. Vários filmes dele tem essas personagens mulheres, né, poderosas. Mas eu acho que uma coisa rara da gente ver nele, nos filmes dele, né, são mulheres lutando uma contra a outra. Normalmente a gente tem muitos vilões que são homens. No caso, assim, de Aliens, né, Aliens o Resgate, a gente poderia dizer, né, que a gente tem ali duas mulheres lutando, porque a rainha Alien, né, ela é uma fêmea ali do xenomorfo. Mas, de qualquer forma, a gente nunca viu duas mulheres ali, né, realmente, assim, seres humanoides, digamos, lutando uma com a outra, né? Sempre foi ali ou uma mulher contra um homem, ou no caso de Alien, né, a Ripley lutando contra uma criatura que, por mais que fosse fêmea, não era humanoide, né? Não tinha semelhança ali com uma mulher humana, né? Era uma criatura bastante diferente. Então, eu acho que a ideia da Neytiri e da Varang lutando é uma coisa, assim, muito espetacular. E eu acho que vai ser um dos momentos, assim, mais incríveis, né, desse filme. Talvez um dos momentos mais incríveis da filmografia do James Cameron, né, gente? Pelo menos, assim, no que se trata de cena de ação, eu acho que ele tem um potencial para servir muito. Especialmente, né, porque se a gente parar pra pensar... eu já falei pra vocês que a atriz, né, gente, que faz o papel da Neytiri, que é a Zoe Saldanha, ela é a minha atriz favorita, né, do universo de Avatar. Pra mim, ela é a melhor de todas, né, por mais que todo o elenco seja muito talentoso, muito incrível, pra mim, ela é a melhor. E a gente já viu o James Cameron também elogiando muito a Una Chaplin, que é a atriz que vai fazer o papel, né, da Varang. Então, ele já falou que ela traz muita intensidade no papel. Então, uma grande luta das duas seria, com certeza, uma coisa muito maravilhosa de se assistir. E sobre a questão, né, da Tuktiri, ela acabar se tornando, né, essa herdeira do legado de guerreira que a Neytiri tem, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, especialmente se a gente parar pra pensar naquela cena lá, em vários momentos, na verdade, que a gente vê em Avatar: O Caminho da Água, que a Tuktiri, ela parece assim que, por mais que ela seja novinha e inocente, ela já tem um instinto ali de ir salvar, de ir proteger, de ir resolver coisas, né? Inclusive tem aquele momento, né, que ela tá com a Tsireia, que ela poderia fugir ali, e ela fala: não, vamos lá, vamos salvar minha família, vamos salvar minha irmã, né? E ela continua querendo salvar todo mundo. Tem um momento também que ela tá olhando para o Quaritch, ela faz, né, aquela coisa assim com a cara dela, que é muito fofinho esse momento. É aquele rosnado que lembra muito o que a própria Neytiri faz, né? Então eu acho que os filmes, eles já estão trazendo pra gente algumas sementinhas que dão pra entender que a Tuktiri vai sim, né, seguir esse legado da Neytiri sendo uma grande guerreira. E eu quero muito ver, né, gente, como é que vai ser isso lá no futuro, especialmente quando a gente tiver, né, os filmes 4 e 5, porque a personagem, né, da Tuktiri já vai estar bem mais velha, né, a atriz, a Trinity Bliss também, ela já tá crescendo, ela já tá enorme, né, gente, quando a gente pesquisa sobre ela nas redes sociais, a gente vê o quanto ela já cresceu nesses últimos anos. Então, quando ela voltar pra Avatar 4, Avatar 5, ela já vai estar bem mais velha, né, ela vai estar já adolescente e tal, e eu acho que vai ser muito engraçado, assim, ver aquela coisinha fofinha, né, de repente se tornando uma grande guerreira, e eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. É um arco de personagem que faz muito sentido e que vai ser maravilhoso de acompanhar. E agora vamos responder, né, gente, o comentário do João Guilherme Alves dos Santos, né, que ele também, gente, ele faz desenhos muito bonitos, né, de Avatar e de outras coisas também. As ilustrações dele são belíssimas. Mas então ele acabou falando aqui, né: eu amei as artes conceituais do terceiro filme, amei o Povo das Cinzas, amei o visual da Varang e achei muito interessante o navio Carruagem Voadora, e eu quero lhe dizer que a partir de hoje não vou mais perder nenhum vídeo seu sobre Avatar 3. E assim como você, querida Polly, fiquei eufórico quando vi as imagens do terceiro filme e vou assistir o seu vídeo de novo. Eu tenho uma teoria de que o povo comerciante dos ventos vão ser inspirados nos povos árabes e indianos e vão viver nos desertos da lua Pandora. Eu não sei se você sabe, mas nas histórias, né, indiana e no livro das Mil e Uma Noites, tem muito elemento de carruagem voadora ou de cavalos mecânicos voadores, como o que é visto, né, no filme O Ladrão de Bagdá, de 1940, que é um filme inspirado em contos árabes e é um filme de aventura. Gente, eu amei bastante esse comentário aqui, porque o que é que acontece?
esse filme, O Ladrão de Bagdá, ele tá na minha lista de coisas pra assistir já faz muito tempo e eu só tava precisando, né, de um empurrãozinho pra eu tomar vergonha na cara e botar o play e assistir. E esse comentário aqui era exatamente o que eu precisava, gente. Eu vou assistir esse filme, né, O Ladrão de Bagdá, de 1940. Eu sei que o pessoal fala muito bem desse filme. Eu amo histórias de aventura, né? E muita gente fala que essa é uma das melhores aventuras ali da década de 40, né? Então eu vou assistir para saber mais sobre isso. Eu amei aqui essa dica. E eu achei, né, gente, que o que o João falou aqui sobre esses povos, né, dos comerciantes dos ventos, eles terem certa inspiração, né, nos povos árabes e indianos, é uma coisa que, na minha opinião, faz muito sentido, né? Porque a gente sabe que o James Cameron, ele vai trazendo elementos, né, reais da nossa história, do nosso mundo. Então, a gente já tem, por exemplo, os Omaticaya, que eles são indígenas, assim, de regiões mais tropicais, que a gente pode fazer paralelos, né, diretos aqui com os povos indígenas do Brasil, por exemplo, né? Tanto que o próprio James Cameron, ele já falou que ele se inspira bastante ali no pessoal do Brasil, né, dos indígenas do Brasil, que ele já veio aqui anteriormente, né? A gente sabe também que os povos dos Metcaína têm certa inspiração ali do pessoal das ilhas, né, o povo Maori, né, se eu não me engano, que inclusive é o mesmo povo, né, que também é referenciado ali nos filmes da Moana, né, da Disney, enfim. Então o James Cameron, ele realmente vai explorando diversas partes do mundo, e eu acho que os comerciantes dos ventos, eles serem inspirados, né, nos povos árabes e indianos, é uma coisa que é super interessante e faz todo sentido. Até porque eles também estão ali incluídos, né, gente, nesses povos que foram oprimidos de verdade, né, na nossa história. Então, fazer esse link, fazer esse paralelo, é uma coisa que faria muito sentido, né, com a arte do James Cameron, né, e a proposta dele aqui com essa franquia Avatar. Então, eu adorei esse paralelo aqui. E com certeza, né, vou assistir esse filme O Ladrão de Bagdá e vou tentar pesquisar mais coisas também, né, gente, sobre esses contos, essas histórias, né, árabes, que possam servir de inspiração para a criação, né, desses personagens. Se eu não me engano também, dessa mesma região, é que tem aquelas histórias de Simba, né, que inclusive tem uma animação da DreamWorks, né, tem alguns filmes antigos também dessa época, assim, anos 40, anos 50, anos 60, tem vários filmes antigos dele, que ele tem aventuras em navio. Então, esses filmes aqui eu vou tentar ficar assistindo bastante, né, porque às vezes, assistindo esses filmes, a gente percebe algumas coisas que vão servir de inspiração pro James Cameron também, para ele criar cenas novas, cenas de ação, né, explorar a cultura dos personagens. Então, eu adorei, né, vou pesquisar mais sobre isso, e depois, né, quando a gente for tendo mais informações sobre os comerciantes dos ventos, a gente pode até fazer um vídeo, né, de paralelo, né, entre os filmes antigos e o que a gente descobriu sobre esses novos personagens. O próximo comentário aqui, né, gente, foi da Beatriz Franca da Costa, e ela falou assim: sempre que alguém olha aquela arte conceitual onde o Quaritch está sendo escoltado pelos navios até a Varangue e vem esses mesmos carregando as armas, já teorizam que provavelmente os Manquans sabem usar as armas humanas. Mas, gente, acho que não é isso. Não passou pela cabeça de ninguém que, na verdade, o que eles fizeram foi apenas apreender as armas do Quaritch? Afinal, são um clã isolado até de outros navios. Não tem como saber como usar aquelas armas. Aquilo é, obviamente, o apreensão. Eu achei, gente, esse comentário da Beatriz muito pertinente. Eu acho que ela trouxe aqui uma discussão que é interessante a gente falar, né, que é sobre como vai funcionar ali a questão dos Manquan, né, e dessa ligação deles com a RDA. Porque eu acho que o que ela falou aqui faz muito sentido. É estranho que esse povo, né, que parece tão isolado, né, e que tem uma coisa assim super agressiva e que parece não gostar assim, de ninguém, digamos assim, eles saibam usar armas que são de um povo que era inimigo ali, né, dentro de Pandora. Então, porque para isso eles precisariam ter uma certa conexão com os humanos para conhecer suas armas e aprender a usar suas armas. E aí que vem a questão: se os humanos já conhecessem, né, os Manquan, talvez eles já tivessem aparecido há muito tempo atrás na história, talvez lá em Avatar 1, né? Então, por que eles não eram tão falados lá em Avatar 1? Né, parece que não teve ainda esse tipo de ligação, né? A gente vê também que em cenas que a gente tá com os Metcaína, né, eles não parecem ter a mesma, como é que eu posso dizer assim, o mesmo conhecimento profundo dos seres humanos, né, e do povo dos céus, como, né, o pessoal assim mais da Terra, né, feitos Omaticaias e outros povos similares, né, eles têm lá no primeiro filme de Avatar. Então isso nos leva a entender assim que por mais que a RDA ela tenha se espalhado por Pandora, né, nem todos os povos já tenham entrado em contatos com ele, né, com a RDA, né, de forma tão direta assim.
o que significa que é provável que os Manquan, né, eles não conheçam também os seres humanos, né, a ponto de saberem usar suas armas. E aí, isso que a Beatriz falou, né, deles estarem apenas apreendendo as armas que estavam com o Quaritch, faz muito sentido, né? O Quaritch, ele poderia estar ali numa missão, ele estava armado, talvez com outras pessoas também junto dele, né? E aí, né, o povo das cinzas simplesmente ataca ele ali, né, pega as armas, né, talvez tenha aprendido outras pessoas que estavam junto com o Quaritch também, por isso que eles têm várias armas assim, mas aí o Quaritch, ele é meio que o líder ali do grupinho da RDA, que vai para aquela região, então eles falam assim, vamos trazer o seu líder para a nossa líder, e ele vai lá conversar com a Varang. E talvez, né, seja exatamente quando ele conhecer a Varang, e aí ele pode fazer, né, essa proposta, né, de criar uma aliança e tudo mais, e a partir daí, né, é que ele ia ensinar para ela e para os Manquan como usar uma arma. Porque na outra imagem que a gente tem, mais recente que saiu, né, que ela e várias pessoas estão assim montadas nos seus ecrãs e estão voando ali, a gente vê que tá todo mundo com arma, então eles sabem usar arma. Mas pode ser que entre a imagem, né, que a gente tem do Quaritch sendo levado até ela e a imagem que a gente tem de todos eles lutando juntos, se passe, né, vários dias, semanas, até meses, né, pode se passar um bom tempo. E nesse tempo a RDA acabou ensinando, né, os Manquan a usarem aquela arma. Eu acho que uma coisa que seria interessante sobre isso é se em algum momento, né, os Manquan eles se tornarem tão perigosos que nem a RDA vai conseguir controlar eles. E vai acabar meio que se tornando um inimigo que é maior até do que tudo que a gente teve até o momento, né? E um inimigo que é complicado, tanto para a RDA quanto também é para os outros navios. Mais ou menos similar ao que acontece, gente, na trilogia Matrix, né? Que se vocês assistirem Matrix, vocês vão ver que a gente tem, né, os seres humanos versus as máquinas. Mas no meio disso vai surgir o Smith, né, que o agente Smith, ele vai se tornar assim um vilão que ele é tão implacável que nem os humanos nem as máquinas conseguem controlar ele. Então ele se transforma, né, no inimigo que é maior, um inimigo que ele é adversário de todo mundo. Talvez a Varang seja esse tipo de personagem, né, uma personagem que a longo prazo vai ser difícil tanto para os navios quanto para a RDA lidar com ela. E sendo assim, seria muito irônico e trágico, né, se a RDA ela se visse como a responsável por dar esse poder para a sua própria futura inimiga, né? Ou seja, eles ensinaram ela, né, a Varang e o seu povo a usarem as armas e depois eles vão usar tudo que aprenderam contra a própria RDA. Eu acho que isso seria muito legal de acontecer, né, no decorrer da saga, né? Especialmente lá no filme 4, filme 5. Eu acho que isso faria muito sentido. Então eu adorei aqui o que a Beatriz falou, né? Eu acho que é realmente muito importante a gente pensar sobre isso. E agora vamos responder um comentário do Oshniko, acho que é assim que fala o nome dele, né, gente? E que simplesmente eu amei essa foto aqui de perfil. Com a cara lá da Jessie da Disney. Eu acho esse vídeo dela muito engraçado, assim, a cara que ela faz. E aí coloca ela no bicho lá de Monstros S.A. Eu amei. Mas então, né, no comentário aqui, a gente vê que a pessoa falou assim: acho que essa coisa que está no meio da aldeia Manquan pode ser seu Deus, já que os avatares e os humanos são considerados como os demônios que invadiram Pandora. Eles têm um ódio tão grande por Eywa que eles podem ter construído seu próprio Deus para cultuar. Eu achei esse comentário aqui, gente, muito legal. Todos os comentários de vocês são muito legais, né, gente? Mas é que esse aqui eu achei bem interessante, porque eu também senti uma vibe, assim, de algo que era quase como se fosse uma entidade, né? Um ser com muita força, com muito poder, que estava sendo representado pra gente, né, naquelas figuras que a gente vê ali na aldeia, né, desse clã Manquan. Uma coisa que eu acho interessante, sobre a questão da palavra demônio. Porque eu lembro que lá no primeiro filme de Avatar, e a gente tá descobrindo, né, sobre a língua dos navios e tudo mais, eles têm algumas conversas, né, os personagens, que eu lembro que o Norm e o Jake, eles conversam assim sobre algumas palavras não existirem na língua dos navios, né? E, se eu não me engano, uma das coisas que não existe é relacionada à mentira, né? Porque os navios, eles são bastante honestos, né? Então, eles não têm esse conceito de mentira do jeito que existe, né, nas nossas línguas humanas, né? E mais especificamente no inglês, que os personagens estão conversando. E eles falam, assim, sobre como existem essas diferenças na língua. Quando a gente tá vendo o filme de Avatar 2, O Caminho da Água, a gente entende que todas as interações, né, que existem entre o Jake, né, e toda a família Sully com os Metkayina está sendo traduzido para inglês para a gente, né, a audiência, mas dentro da história, dentro do contexto, é como se eles estivessem falando ali na língua Na'vi. E aí o que eu fiquei pensando é que se, né, a Ronal, ela diz que as crianças têm sangue de demônio, isso provavelmente significa que existe uma palavra para demônio dentro da língua Na'vi. E quando a gente tem uma língua, né, não existe uma palavra
que ela não tenha sentido ou que ela não faça referência a alguma coisa. Então, se a palavra demônio existe na língua dos Na'vi, isso significa que o conceito de demônio, né, o conceito de uma entidade adversária, existe também dentro da cultura Na'vi. Né? Então, será que é isso que o pessoal, né, dos Manquan, eles estão cultuando? Né? E será que não é exatamente referência a esse Deus que os Na'vi, eles falavam, né, quando eles se referiam ao povo dos céus, quase como se esse povo que veio dos céus, esses humanos, com certeza foram enviados pra gente por aquele demônio, aquele ser ruim que a gente tem aqui na nossa cultura, nas nossas crenças. Provavelmente foi ele que enviou essas coisas pra gente. Quase como se fosse ali, sei lá, tipo arcanjos, sabe? Anjos do mal, né? Enfim, que literalmente caíram do céu e foram ali, né, os seres humanos destruindo tudo. Então, eu acho que realmente existe uma possibilidade de a gente ser, né, apresentados, assim, a uma nova entidade nesse terceiro filme, né, que a gente vai descobrir que se existe Eywa, também existe alguma outra coisa negativa. Eu acho que isso aqui é bem interessante da gente se manter, né, em mente, porque toda aquela foto que saiu, né, aquela arte conceitual, várias artes conceituais na verdade, né, mas elas dão uma sensação assim de rituais muito específicos, né, de figuras muito específicas dentro da cultura dos Manquan, que eu não acho que vão ser apenas assim objetos que vão estar ali no fundo da cena. Eu acho que vão ser coisas que vão ter muito significado e talvez realmente seja, né, o demônio de Pandora. Continuando agora, né, gente, com o comentário do Matt, né, Matt Bratt, e eu amei, gente, que o perfil dele não só é Bratt, né, mas também tá com a imagem aqui da Korra de Rebel Moon, que vocês sabem que eu amo Rebel Moon. Mas então, né, o Matt falou aqui, seria incrível se a pele dos Wind Traders fosse tipo aquelas cobra arco-íris, né, então eles serem mais brancos e que refletissem a luz, né, e trazer essa coisa do arco-íris. Eu acho que eu entendi bem o que ele falou e eu amei bastante essa sugestão aqui que ele deu nessa teoria que ele acabou de fazer. Porque o que é que acontece, né, gente? Todos os povos navis que a gente conheceu até agora, eles possuem algumas pequenas diferenciações, né, na sua fisionomia, na sua cor de pele e tudo mais. Então a gente sabe, né, que o Zomaticaya, ele tem, né, a pele com aquele tom de azul bem profundo, enquanto os Metkayina, né, eles têm uma pele que é um azul mais esverdeado, né, mais parecido com a cor do mar. E aí o povo das cinzas, né, os Manquan, que a gente já viu, eles têm um tom de pele, né, que é um azul mais acinzentado. Então a gente vê que todos esses povos, eles têm visuais, né, que são um pouco diferentes uns dos outros. Porém, né, a gente não viu ainda como são os Wind Traders, né, ou seja, os comerciantes dos ventos. A gente não viu nenhuma imagem, né, de um Wind Trader até agora, né, de tudo que saiu assim de arte conceitual desse filme novo de Avatar. Então, existe a possibilidade, né, de que os Wind Traders, eles tenham um visual um pouco diferente, né, que a gente não saiba como é ainda. Inclusive, eu acho bastante curioso, né, que a gente sabe que nesse filme novo o foco vai ser mais nos Manquan do que nos Wind Traders. Mas ainda assim, é um povo novo que a gente vai ver. Então por que o James Cameron não fala tanto assim sobre isso? A gente só vê aquelas embarcações gigantes que eles usam. Mas a gente não viu imagem de nenhum personagem ainda, a gente não viu imagem, né, do clã unido, a gente não chegou nem mesmo a ver uma imagem que fosse um zoom, assim, naquelas embarcações, naqueles navios voadores, pra gente ver o pessoal que tá ali dentro. Tudo que a gente vê é a distância. Por que será que é a distância? Né? Talvez porque eles possam ter um visual diferente que o James Cameron quer que a gente se surpreenda vendo mais tarde, né, no marketing. Talvez ele quer que a gente espere pra ver esses personagens já quando for um trailer, né, que a gente vai ver o personagem. Você imagina a pele dele reluzindo, assim. Eu acho que é uma coisa que poderia acontecer. E eu acho que essa ideia, né, deles terem um tom que fosse quase uma coisa meio branco azulado, né, que pudesse ter um aspecto quase perolado, sabe, que em contato com a luz tivesse um certo brilho diferente, é uma coisa que eu acho que faz todo sentido, né, especialmente porque se vocês pararem para pensar, aquelas embarcações, tem uma das imagens que a gente vê, né, que a criatura em si, né, que acho que é a grande medusa, né, que fica ali como se fosse um balão, ela tem também um aspecto meio brilhoso. E eu fiquei pensando, será que esse aspecto brilhoso dessa criatura, né, não combine com o aspecto brilhoso da pele desse clã de navios? Assim como a gente também tem algumas características semelhantes, né, entre as criaturas que a gente vê na água e a pele dos Metkayina. Né, existe ali certos padrões, certos desenhos, certas coisas, assim como a gente também via, né, do Zomaticaya com as criaturas que viviam ali na Terra. Então eu acho que essa é uma possibilidade muito interessante e eu amaria ver, né, um povo Na'vi com uma pele assim super diferente, né, que tem essa coisa assim, de refletir, de dar quase um arco-íris assim brilhando. Eu acho que faria super sentido o James Cameron fazer isso com um povo que fica no ar.
porque eles ficariam ali próximos, né, da luz, assim, das estrelas, né, da luz, como se fosse do Sol, que tem ali em Pandora, né, da grande estrela maior. Então, eu acho que é uma coisa que faria muito sentido, ficaria muito bonito visualmente, e eu confio no James Cameron para trazer pra gente, né, entregar pra gente algo belíssimo desse nível. O próximo comentário agora, gente, é do Romero Duarte, e eu achei super interessante aqui o que ele falou, porque é uma coisa que eu concordo bastante, né, que ele disse assim: eu espero que nesse filme, né, Fogo e Cinzas, o James Cameron diminua os cortes secos e tela preta, né, e faça transições de cenas mais orgânicas. E isso que ele falou, gente, é muito, muito real, porque o que acontece? Em Avatar 2, eu lembro que isso foi uma coisa que me incomodou desde a primeira vez que eu assisti. Tanto é que quando eu assisti, e eu fiz aquele vídeo imediatamente saindo do cinema, eu falei pra vocês que eu tive a impressão de que o filme era curto, que as coisas aconteciam de forma meio apressada, assim, que tinha coisa meio que faltando. E eu falava, mesmo sendo 3 horas e pouco, não pareceu que foi o suficiente. E eu acho que uma das coisas que me trouxe essa sensação, né, foi essa montagem do filme, que ela deixa bem claro pra gente que tem cena faltando. Pra mim fica claro que tem cena faltando, né? Porque aqueles momentos em que a tela apaga, né? Como ele falou aqui, que a gente tem um corte seco em tela preta e já pula pra outra cena, né? Isso mostra pra gente que provavelmente tinha um pedaço ali de cenas que foi cortado, né? Porque quando você tá gravando o filme, e às vezes até quando você tá fazendo um roteiro mesmo, você já tem um plano básico de como uma cena ela vai dar na outra, né? Muitas transições, às vezes, elas já estão escritas ali no próprio roteiro, né? Fade to black, ou então fade to another scene. Então, isso meio que já é planejado. E aí, quando você corta certas cenas, você tem que ter o cuidado, né, de fazer essas cenas meio que dialogarem uma com a outra de uma maneira que seja mais orgânica, né, que faça tudo fluir melhor, né, de um momento para o outro, e que o espectador não perceba que tem uma coisa faltando, sabe? Não é normal a gente perceber que tem uma cena que foi cortada ali. E em Avatar 2, teve vários momentos que eu falei assim, dá pra perceber que tinha uma cena aqui, dá pra perceber que eles cortaram um momento aqui, e eles realmente cortaram, né? Então eu espero que a montagem desse terceiro filme seja mais bem feita, né? Que as transições entre uma cena e outra sejam melhores, e que as cenas que eles tiverem que cortar, né, que eles cortem de uma maneira que a gente que tá assistindo, a gente não sinta que tem algo faltando. Na minha opinião, né, o primeiro filme de Avatar, ele teve toda uma questão ali de edição e montagem, que foi muito incrível e muito bem feita. A gente tem, por exemplo, a versão estendida de Avatar e a gente tem a versão de cinema de Avatar. Se você assistir a versão de cinema, que é mais curta, você não vai perceber que tem cena faltando, porque o filme ele é construído de um jeito que você sente que ele está inteiramente completo, né? Ele tem todas as cenas ali, ele tem todos os momentos ali, tudo funciona, tudo dialoga. Quando você assiste a versão estendida, por mais que tenha cena nova, a cena também, ela se enfia ali no meio do filme de um jeito que flui tão bem que às vezes a gente nem percebe que aquela cena não estava na outra versão, né? Então tudo assim, é muito bem montado, é muito bem feito. Já no caso de Avatar 2, não foi esse caso, né? A gente percebe ali aquela coisa mais juntando uma cena com a outra de um jeito não tão orgânico. Então eu espero que eles melhorem isso nesse terceiro filme. Eu tinha fé, né, de que isso meio que seria corrigido quando o James Cameron ele lançasse uma versão estendida de Avatar: O Caminho da Água, mas pelo tempo que já se passou, né, meio que dá a entender pra gente que talvez ele não tenha interesse nenhum realmente em lançar uma versão estendida, né? Até porque ele também já lançou, né, em extras de uma versão especial de colecionador do Blu-ray, várias cenas cortadas, né, deletadas de Avatar 2 com os seus efeitos não finalizados. Então isso dá pra gente entender assim que realmente o que ele tinha ali pra acrescentar, ele não vai acrescentar. Ele já colocou só como extras, né, no Blu-ray. Mas eu ainda tenho fé que, sei lá, algum dia talvez ele lance uma versão estendida. Mas caso a gente não tenha, né, eu espero que pelo menos o terceiro filme ele faça um trabalho ali, né, o editor do filme, no caso, né, que não é o James Cameron, mas a pessoa que está ali editando, ela faça um trabalho, né, que realmente as coisas comecem a fluir melhor. E agora, gente, vamos para o último comentário que eu vou responder, que é do Leandro Laurido, né, e ele acabou falando aqui que os personagens serem de espécies diferentes não é racismo, e sim uma questão de serem espécies distintas. Isso aqui que ele estava falando, né, gente, foi em referência ao último vídeo que eu lancei, que tinha aquela questão ali falando, né, que existia uma questão racial, né, dos Na'vi para com os humanos. E ele estava comentando sobre essa questão. Aí ele fala aqui, né, racismo ocorre dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, racismo contra humanos negros. Isso é racismo, porque é todo mundo ser humano, né, e você tem ali o preconceito com uma característica física diferente. O caso dos Na'vi contra os humanos é especismo. É semelhante ao que acontece em Planeta dos Macacos, o Reinado, onde humanos e macacos são espécies diferentes e uma se vê como superior à outra. Na vida real,
Humanos e chimpanzés são exemplos disso. Os chimpanzés também podem ser considerados pessoas, só que de uma espécie diferente, com uma cognição menos desenvolvida. Porém, eles ainda são extremamente complexos, ou seja, existem muitas espécies, como os chimpanzés e até outros animais, como elefantes, que também possuem alto grau de complexidade. Eu achei, gente, esse comentário aqui também bastante pertinente e interessante, né? Em especial, eu adorei que ele fez esse paralelo aqui com o Planeta dos Macacos, porque é uma franquia que eu falei pra vocês que tem muita semelhança com Avatar. E eu devo dizer que o que ele comentou aqui está certíssimo, né? Na prática, o preconceito de um navio para com o ser humano e do ser humano para com o navio não é de fato racismo, mas sim especismo, né? Que é o preconceito de uma espécie com a outra. Mas o que acontece, né, gente, é que eu também acho que é interessante a gente manter isso aqui, né, no nosso conhecimento prático, da gente entender essa diferença, mas ao mesmo tempo também é legal, né, a gente parar para pensar sobre, como é que eu posso dizer assim, a parte metafórica da história, né? Porque toda a história, ela tem, como se fosse assim, várias camadas, né, de como a gente interpretar. E numa camada mais superficial, não superficial de que a gente não se aprofundou, mas superficial no sentido assim, de que ela está mais distante, que a gente vê a coisa por cima, a gente percebe, não, são duas espécies diferentes aqui, então é especismo, porque a gente tem a espécie, né, do ser humano e a gente tem a espécie dos navios. Assim como em, né, Planeta dos Macacos, a gente tem os seres humanos, né, e os macacos. Mas quando a gente vai mais fundo e a gente vai para a camada metafórica da história ou alegórica da história, aí sim é que a gente percebe, né, que o conhecimento prático ali superficial, ele talvez não faça mais tanto sentido dentro da metáfora. Por quê? Porque a gente entende que por mais que os navios, de fato, sejam uma outra espécie, metaforicamente falando, eles representam seres humanos, porque eles são a representação de povos indígenas, de povos nativos. Então, a representação deles, a alegoria por trás deles é de ser humano, logo é a mesma espécie, logo por isso o próprio James Cameron na entrevista ele faz essa associação com racismo, porque ele está pensando não na realidade prática da história, porque na prática são duas espécies diferentes, mas na realidade metafórica da história, né, de que os navios eles representam seres humanos que foram oprimidos no nosso mundo, né, na nossa história real. Assim como também no próprio filme Planeta dos Macacos, né, na realidade prática superficial da história, a gente vê, não, aqui é uma espécie e ali é outra espécie. Mas quando a gente vai para a camada metafórica e alegórica, a gente vê que Planeta dos Macacos também é uma história que tem a ver com racismo, né, metaforicamente, porque o pessoal que fazia, né, os filmes, eles usavam aquele contexto fantasioso, né, e ali de uma ficção científica, uma coisa meio maluca, né, dos macacos falando tudo mais, para criar contextos em que eles iriam fazer comentários e reflexões a respeito, né, do racismo, diferenciação, né, e separação do diferente, e o diferente não presta, e não sei o que, você vai trabalhar para mim, e depois o oprimido querendo lutar contra o seu opressor. Então tudo isso meio que servia como um reflexo metafórico para conflitos de humano com humano. Né? Então eu acho assim que o que ele falou aqui faz todo sentido, de fato, na prática é especismo, mas quando a gente estiver abordando essas histórias, né, numa perspectiva metafórica, aí sim é que a gente percebe, né, que se trata de racismo. Mas uma coisa meio que não nega a outra. Na prática, né, as duas coisas estão acontecendo aqui ao mesmo tempo, sendo que sobre diferentes perspectivas, né, que a gente pode ter em relação aos filmes. Mas então, gente, é isso, né? Esse vídeo foi longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? E como eu falei, eu vou continuar pegando aqui vários comentários de vocês, né, e vou responder em vídeo, conversando com todo mundo, porque eu acho, né, como vocês mesmos puderam ver no decorrer desse vídeo, muitas pessoas fizeram comentários, assim, muito pertinentes de coisa pra gente pensar e pra gente discutir, tanto coisas que são, né, teorias sobre o futuro da história, como também coisas, né, que são sobre a nossa relação com a história, como nesse último comentário, né, em que a gente falou, assim, sobre a realidade prática da história, sobre a parte, né, metafórica, subjetiva da história. Então tudo isso é uma coisa muito rica e que no fim acaba fazendo com que a gente, né, aprecie ainda mais esse mundo, né, de Avatar, né, e toda essa franquia. Então eu espero, né, que em breve a gente possa continuar fazendo mais vídeos como esse, e também, né, gente, sempre que sair notícias de Avatar 3, vou estar aqui trazendo tudo pra vocês. Mas é isso, né, gente, deixo vocês por aqui, até mais!